Então, pedimos que desliguem os celulares, que não evitem ir e vir durante a palestra, para que ele possa falar com a atenção de todos. Boa noite. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Não? Está vendo a responsabilidade de quem pega esse microfone aqui? É a primeira vez no centro espírita. Muitas pessoas que vêm a primeira vez a um centro espírita vêm a primeira vez tomar conhecimento do que é o espiritismo, né? E é uma responsabilidade muito grande da casa espírita apresentar o que está definido pelos espíritos como sendo a representação do cristianismo nos dias de hoje. Dá para imaginar o que é a responsabilidade de você aceitar, dar continuidade ao cristianismo, né? Quem seríamos nós, né, para isso? Eu acho que qualquer um que queira exercer essa tarefa tem a oportunidade e condições. Também na codificação está escrito lá: o espírita é aquele que tem uma aderência, que se interessa, que se sente atraído pelas propostas e os conceitos do espiritismo e tem o desejo de se modificar, porque reconhece que tem o que modificar em si mesmo. Esse é o pré-requisito, né? Agora, o indivíduo que acha que não tem nada para mudar e está aqui na Terra, pode ter, e não é Jesus, pode ter certeza que está com algum problema, né? O universo, ele é extremamente inteligente, visto ter sido criado por Deus. Os espíritos que se reúnem em cada planeta têm uma afinidade muito grande, né? Isso cria uma solidariedade e deixa todos nós bem à vontade, né? Aqui neste planeta, a característica é carregar defeitos. Alguns têm um pouco mais defeito do que as pessoas comuns, e aí recebem a oportunidade de dirigir em centros, coisas assim, né? E aí vão ter uma oportunidade maior de resgate, né? Isso aqui é colegiada, viu? É verdade. Tinha muita gente precisando de oportunidade, né? Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quem já esteve comigo em outras palestras sabe que eu não consigo ficar aqui falando sozinho, né? Eu tenho que fazer pergunta para vocês. Eu vou fazer uma pergunta de tal forma, não pode ser para você? Justamente eu que faz assim, o que eu... Ela pensou ali: não, para mim não vai poder ser, né? Não vai ser logo comigo, né? Aí é que dá vontade de fazer: não, vai ser logo com você. Ó, a pergunta é muito simples. A pergunta é o seguinte: o que ganha você estando aqui? Traz alguma coisa, trouxe, está trazendo, o que é que tem o Espiritismo de diferente que pode trazer algum significado para a sua vida? Essa é a pergunta. Para que estar aqui? Alguém já parou para pensar nisso? Vou fazer mais algumas perguntas que estão relacionadas a essa. A outra é a seguinte: o Espiritismo é uma religião? Se a resposta é que o Espiritismo é uma religião, eu perguntaria: o que ela tem de diferente das outras? Se a resposta for: o Espiritismo não é uma religião, eu perguntaria: o que ele tem de diferente? Já ouviram as perguntas? Já estão com as respostas prontas? Então vou fazer a pergunta primeira, né? O Espiritismo, aquela outra é mais complicada, né? O que é que pode trazer a você de diferente estar aqui, né? Essa eu vou deixar para a gente responder no fim, porque aí saímos comprometidos de fazer alguma coisa de diferente hoje, né? Senão vou fazer um fiasco aqui hoje. Então vou fazer a segunda pergunta: o Espiritismo é uma religião? É religião? O que vocês acham? É uma religião. Todo mundo concorda? Então alguém que acha que não é uma religião? Não?
Alguém timidamente está achando que não. Você arrumou o cabelo ou disse que não? Não. Só arrumou o cabelo. Ninguém acha que não? Bom, você tem dúvidas? Não é só uma religião. É. Não é só uma religião. Tá. É mais do que uma religião. Bom, onde é que a gente pode encontrar uma resposta objetiva sobre isso? Qual é a fonte para a gente ler sobre o Espiritismo? O Livro dos Espíritos? E os outros livros também de Kardec? Tá. Se a gente lê todos os livros de Kardec, lá ele diz o que sobre o Espiritismo ser ou não uma religião? Alguém sabe? Quem faz ideia? Eu estou vendo um estrondoso silêncio. Não foi criado como religião, mas pelo que eu sei, Chico disse, não tinha o evangelho da doutrina. Mas isso é uma coisa diferente. Tirar o evangelho ou estar presente no evangelho não significa se é ou não uma religião. Tratar de moral não significa se é ou não uma religião. Ser uma religião é uma coisa bem específica. Bom, se a gente pegar o livro de... A pergunta é bem objetiva. Pegando o livro de Kardec, alguém já fez isso? E procurou o que ele fala sobre religião? Não fizemos. Tá. A religião tem a finalidade de estabelecer esse vínculo da criatura ao Criador, né? Ele ligar essa conexão. E na verdade, ele procura trazer o cristianismo de uma maneira mais cristalina, trazer aquele claro. Ele tenta fazer essa conexão da criatura com o Criador. E é por isso que eu acho que é a religião, a finalidade da religião. Quem aqui tem uma profissão que poderia me comentar? Levanta a mão e me diz. Qual? É. Qual é a sua? Quem mais? Senhora? Psicóloga. Tá. Você teve que ler alguma coisa para ser psicóloga? Leu, por exemplo, o quê? Freud? Filosofia. Leu o que mais? Lacan, Freud. Quem? Leu tudo isso. Seria possível ter sido exercer essa função sem ter lido? Você é professora? Dá aula de quê? Português? E leu alguma coisa sobre português? Estudou isso? Então, quando você está numa aula, você consegue trabalhar dúvidas com relação ao tema que você trabalha. Quem mais tem uma profissão para me contar interessante? Quem tem profissão? Oi? Você é contadora? Ixi! Teve que estudar, fazer planilha de contabilidade de custos. Teve que aprender a desenvolver uma demonstração de resultados, fazer lançamentos, partidas, né? Eu sou administrador, também tive que estudar isso. Tem gente que acha chato, eu gosto. Você gosta também? Tem que gostar do que faz, né? Bom, cada um aqui poderia me dizer de uma habilidade ou uma profissão, não é? É possível exercer qualquer uma dessas coisas sem ter feito um estudo? Não. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Como é possível ser espírita sem estudar a doutrina espírita? Ouvir falar sobre a doutrina espírita é um grave problema. Porque, infelizmente, nós estamos criando algumas gerações que estão participando do movimento espírita, cuja fonte do conhecimento que transmite é o que ouviu falar dos outros. E a gente conhece muito bem a figura do telefone sem fio, né? Cada um que fala, piora um pouco o inicial, não é? O verdadeiro tesouro que o Espiritismo tem a oferecer, infelizmente, ele está guardado nas páginas fechadas dos livros espíritas. Eu digo isso com toda a convicção, porque eu sou muito entusiasmado pelo Espiritismo,
mas o espiritismo que traz contribuições. O espiritismo de palestras, né, do acúmulo de palestras, é um espiritismo sem frutos. Sem que a gente possa conhecer verdadeiramente os conceitos transformadores da doutrina espírita, ele não tem nenhuma possibilidade de mudança em nós. Tornar-se uma psicóloga é muito mais do que livros. Você concorda? Não basta ler o livro, não é? Aquela leitura tem que causar alguma mudança em você para você poder causar mudanças em outros. Você concorda? Professor, é a mesma coisa? Você tem que ter uma afinidade com aquele interesse, né, seu, para que você possa fazer outros se entusiasmarem com aquilo, não é? Mais do que isso. Diga. Estudar certo. Então, agora você consegue imaginar o espiritismo com a sua importância, você alcançar algum fruto sem que você tenha a mesma dedicação que você deu ao português? É impossível. Então, se eu puder dar para vocês uma contribuição, que seja essa que eu dei agora. Não acredite que você vai ter algum proveito do espiritismo se você não estudá-lo. Ah, mas espera aí, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho instruções. Quem disse que o espiritismo é para ser estudado sozinho? O espiritismo é para ser estudado em grupo, para que a gente possa aproveitar de cada um a sua área de conhecimento. Ele tem que ser estudado, pesquisado, porque nós vamos encontrar respostas nas palavras dos espíritos muito diferentes do senso comum. Por exemplo, alguém conhece a profundidade que tem nos livros de Kardec sobre karma? Quem já leu sobre Kardec, sobre karma em Kardec aqui? Ainda bem que ninguém leu, porque não tem uma palavra sobre karma em Kardec. Ainda bem que todo mundo foi sincero. Já pensou se eu levanto a mão? Eu já li. Tem um capítulo lá sobre karma muito bom. Ia ficar feio, não ia? Então nós temos que conhecer o espiritismo não só para saber o que tem lá, mas para saber o que não tem. E é uma novidade dizer que não tem. Agora, quem já ouviu falar sobre karma em palestra? Levanta a mão para mim. Palestra espírita. Vocês estão tímidos. Todo mundo devia levantar a mão. Porque se fala em todas os centros espíritas, se fala, não é? Tem muitos livros recentes falando disso. Inclusive, e onde tem em Kardec sobre causa e efeito? No sentido da causa de vidas passadas e o efeito do sofrimento. Tem aonde? Em lugar nenhum. O termo causa e efeito, no sentido que a gente diz, não tem em nenhum lugar em Kardec. E agora? Não é um problema isso? Então, o conceito difundido entre os espíritas de que você sofre hoje em função do que fez no passado não pertence à doutrina espírita. E agora? Já é interessante saber isso. Eu acho que seria mais interessante saber o que é que tem então. O que dizem os espíritos sobre causas do sofrimento? Vocês fazem ideia? O conceito que tem lá não só é novo, como é completamente transformador no conceito que a gente tem da vida e no entendimento do que nós temos no sofrimento. Porque quando você diz que a causa do seu sofrimento está na vida passada e que você vai sofrer a quantidade necessária para pagar o que fez errado no passado, o sofrimento passa a ter o objetivo em si e você vai sofrer contente, dizendo: nossa, estou pagando bastante, daqui a pouco estou quitado nas dívidas, e aí você é feliz. Agora me diga se isso não passa para a cabeça de quem ouve um ensinamento desse. Quem não está agora com essa ideia? Né? Essa ideia, sinto dizer, é completamente equivocada. Não tem absolutamente nada a ver com a proposta espírita. O que é o bem e o que é o mal? Nós carregamos o pecado em nós? Ou não?
Nós precisamos fazer uma reforma íntima para retirar de nós o erro? Sim, aonde está isso na codificação? Em lugar nenhum. O umbral é o lugar para onde vão as pessoas más? É? Não é. Não há um lugar para o inferno, não há um lugar para o céu. É o que diz a codificação. Vocês imaginam a quantidade de novidades que tem lá, então? Nesses livros de Kardec? E nós estamos deixando esse ensinamento perdido no meio dos livros. E aí eu faço a pergunta: quando Kardec toca na palavra religião, em qualquer parte da codificação inteira, e eu digo em qualquer parte porque eu tive a dedicação de olhar todas as páginas de toda a codificação inteira, em todos os trechos em que ele tocava na palavra religião. Em alguma delas ele diz o Espiritismo é uma religião? O que vocês acham? Quantas delas? Nenhuma. Todas as vezes que ele toca na palavra religião é para dizer: o Espiritismo não é uma religião. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo o que está escrito na codificação. O Espiritismo não é uma religião. E agora? Você nunca imaginou que você ia ficar tão confuso, né? Na palestra espírita, né? Está escrito aqui lá. Lê de novo. Pode ler o capítulo, porque todas as vezes que ele toca no assunto religião, ele vai dizer: o Espiritismo não é uma religião, mas ele tem consequências morais da sua filosofia. É bem diferente de ser uma religião. Por quê? Toda religião tem um templo. O Espiritismo tem um templo? Não. Aqui é um templo? Não. Ou a gente pode fazer Espiritismo onde a gente quiser? Pode. Tem que ser aqui? Não. Eu posso dar um passe na minha casa? Pode. Na minha filha, se ela estiver doente? Pode. Então não tem local próprio para fazer isso. Eu posso montar um grupo de estudos na minha casa? Pode. Eu posso montar um grupo mediúnico na minha casa? Não. Não? Não. O que vocês acham? Kardec recomenda que se faça. Ele fala: se você fizer um grupo mediúnico familiar, vai ser um ambiente mais coeso e propício. E agora? Se nós dissermos que só pode ser feito um grupo mediúnico no centro, então nós criamos um templo, porque aí o local, né? Ah, mas o que tem no centro que vai diferenciar de um lar? É a coerência do grupo? Esse grupo pode se reunir num lar. Eu não tenho culpa se a nossa interpretação da proposta de Kardec difere do que ele imaginava ser o Espiritismo. Então nós precisamos criar uma reflexão entre o que estamos fazendo do Espiritismo e o que Kardec propôs como sendo o Espiritismo. Essa reflexão é extremamente salutar, porque nós vamos conseguir romper limites, romper paradigmas, romper, às vezes, coisas que nós mesmos criamos e não faz parte do que os Espíritos nos recomendaram, né? É óbvio que aqui eu não estou dizendo, ó, chega em casa e cada um já monta o seu grupo mediúnico, né? O Kardec, inclusive, ele disse: olha, a coesão do grupo é fundamental para um grupo espírita. A coesão. É a partir daquela coesão que nós vamos ter o amparo de bons espíritos. Se não houver coesão, nós vamos receber o amparo de quem quer que seja, mas não de bons espíritos, né? Nós atraímos o espírito de acordo com a nossa ligação mental, com o que nos propomos. Eu acho que quem pisa na casa espírita, o primeiro sentimento que deve ter é de honra. A honra de estar participando de uma proposta espírita, sabendo que ela vem de Jesus, né?
E a questão pessoal de quem sou, né, é muito pequeno perto da proposta de quem quer transformar o mundo. Quem quer transformar o mundo nos dias de hoje tem que se diminuir. Você é menos importante do que a causa que você vai abraçar, o que é o que já faz um professor. Se ele não tiver uma vontade muito grande dele de olhar para o jovem e querer que no jovem tenha algo mais do que simplesmente o mundo está oferecendo hoje, eu sou capaz de dar algo mais, né? É isso que tem que pensar o professor e qualquer outra profissão. Isso é ser espírita. Diga. Queria falar um pouquinho a respeito da evangelização diante desse fato, né, de não ser uma religião, porque quando a gente pensa em pequeno, o referencial de um local, uma escola, é importante, né, para a formação e trabalho de evangelização em si, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O movimento espírita não é o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina, uma ciência que surgiu concomitante ao mesmo tempo de uma transformação moral que o mundo vai passar. A transformação moral não vai vir do espiritismo. O espiritismo surge ao mesmo tempo. Kardec falou: o espiritismo não depende de casas espíritas, depende de interesse e convicção. E na época dele ele diz: nós temos muito mais espíritas fora dos centros espíritas do que aqueles que participam dos centros espíritas. Já era uma característica do espiritismo naquela época. O espiritismo é uma informação, é uma visão de mundo, é um conjunto de conceitos transformadores do conhecimento humano. Ele aponta caminhos. A codificação não está ali escrito a resposta, não está o conteúdo que nós devemos nos interessar, né? Ali tem ideias, e essas ideias servem para demonstrar o que no conhecimento humano vai estar próximo do que os espíritos lá do mundo espiritual conseguem enxergar do que seja a verdade. Eu queria saber onde você situa Chico Xavier e todos os ensinamentos que vieram através de Emmanuel, André Luiz. Tá. Só que antes eu preciso dar uma resposta para ela, senão ela vai ficar frustrada. Então há uma diferença muito grande entre movimento espírita e espiritismo. E a gente precisa ter muita compreensão disso. O espírita e aquele que participa do movimento espírita, que na verdade não deveria ser organizado, não pode ter muita organização, porque senão você tira a independência dos pequenos grupos, né? Kardec diz assim: o espiritismo não se institucionaliza. Não existe assim o espiritismo, né? Então quando o movimento espírita quiser se separar da sociedade e criar algo que independente dela, ele morre. Da mesma forma que a igreja quis se dizer a quem tinha posse do cristianismo, e no fim se isolou do cristianismo que está presente no mundo, no povo. O cristianismo está presente no chão de terra batida, onde as pessoas se reúnem para fazer uma prece. Ali tem cristianismo, né? Na suntuosidade você não vai achar cristianismo. Então a gente não pode repetir o equívoco histórico das outras revelações. Quando, por exemplo, as ideias de Moisés que vinham para libertar a humanidade foi imaginada como sendo a libertação de alguns. O judaísmo não é a libertação de alguns. O judaísmo pertence à humanidade. Mas alguns acreditaram não, somos nós que vamos nos libertar. Agora, o universo está concordando com eles? Não, culturalmente eles criaram essa opinião e que vai ficar aqui no mundo, né? Há tanto os 10 mandamentos, quanto os ensinamentos de Jesus, quanto o espiritismo, eles estão relacionados com as leis de Deus. E as leis de Deus estão presentes no universo, não estão presas na mão de quem quer que seja. Então o movimento espírita não detém o espiritismo, não decide sobre o espiritismo. Então é muito frágil você achar que, estando numa casa espírita, você está conduzindo o espiritismo. Você está conduzindo um grupo de pessoas que se interessam por espiritismo. O que vai garantir a aderência de quem quer que seja ao espiritismo?
É se dizer espírita? É o que então? O entendimento. E aonde que está o espiritismo? Se não pudermos conversar com os espíritos, por exemplo. Os livros. Exatamente. Agora eu lhe pergunto finalmente, que livros? Então, aonde começa o espiritismo? O espiritismo começa em Kardec. Aonde estão os conceitos espíritas em todas as épocas na humanidade? Não traz novidades. Os espíritos não trazem novidades. Eles apontam na história da humanidade os conhecimentos que estão mais próximos da verdade. Vou dar um exemplo. Se você disser que só existe matéria no universo, se você disser que só existe Deus, se você disser que existe Deus, Espírito e matéria, e se você disser que o ser humano é um espírito com um corpo espiritual e um corpo físico, são 4 pontos de partida diferentes. Só tem matéria, o que é? Materialismo. Está correto o materialismo? O materialismo é um completo equívoco. Então você tem uma escolha. Se você escolhe pelo materialismo por convicção, tudo bem, que seja a sua escolha. Se você escolhe o espiritualismo por convicção, que seja a sua escolha. Se realmente existe a reencarnação, o fato de você sair desse mundo e não encontrar o nada deveria lhe causar um abalo na convicção materialista, não deveria? Então, quem quiser ser materialista, que o seja. E espere a morte para saber se você deve ou não manter a sua convicção. Agora, quem escolher ser materialista, que o seja na plenitude. Compreenda, olhe para a vida e viva de acordo com a proposta espiritualista. O mundo hoje tem uma sociedade fundamentada nos conceitos espiritualistas? Não tem. Está fundamentada nos conceitos materialistas. E aqui eu vou dar um exemplo. Na escola, nós tratamos as crianças como sendo todas iguais ou como sendo diferentes? O professor dá um ensinamento só ou ele trabalha de forma adequada ao conteúdo para cada um? É um conteúdo só. Quem sabe na escola mais? É o professor ou os alunos também têm conhecimento? A escola hoje, atual, ela é configurada de acordo com os ideais materialistas. Então imagina-se que a criança nasce zerada e o professor é que vai colocar o conhecimento na cabeça dela. Não é assim que se pensa? Agora, quem pensa assim é materialista e não espiritualista. Como deveria ser uma escola fundamentada nos ideais espiritualistas? Não seria diferente? E se você for espírita, quanto mais diferente será a escola? Porque a criança já não nasce com algo que já trouxe de outra vida? O que ela traz de outra vida? Conhecimento inato. Também traz imperfeições, defeitos inatos, não traz? Né? E também traz uma sabedoria, qualidades inatas, não traz isso? Então cada criança é completamente diferente da outra. E você tem na criança valores a serem descobertos. E cada criança, ela vai ter uma ênfase, ela vai ter uma ligação mais estreita, com uma forma de expressão diferente da outra. Uma criança vai ter um cunho artístico, uma outra vai ter uma ligação mais ligada à matemática, a outra vai ser mais afeita às questões sociais, de acordo com a vivência do espírito. Essa diversidade é aproveitada na escola? Não. Todas são mantidas quietinhas ali. Qual é o fundamento da escola hoje? A cooperação ou a competição? Competição. Se nós somos espíritos ombreando no mundo para tornar ele melhor, esse futuro vai ser construído com cooperação ou competição? Competição. Então tem alguma coisa errada. Para que serve a prova na escola? Para saber quem é melhor e quem é pior. Isso serve a cooperação ou a competição? Competição. Então, na escola espírita, qual método nós usamos? Tem certeza? Ou tem provinha? Ou tem as crianças todas sentadas ouvindo um só falar? Como é que é a escola de adultos espírita?
Não é todo mundo ouvindo o professor falar? Qual é a metodologia da educação, ou qual é a pedagogia que se utiliza na casa espírita? Então veja, não estou dizendo aqui que bastou entrar no centro espírita que se torne espírita. O espiritismo é algo a ser conquistado pelo estudo. Então, como você me perguntou, né, como é que deveria ser a educação dos jovens ou da criança na casa espírita? Ela deveria primeiro se buscar os conceitos que estão na doutrina, para a gente saber a diferença dos conceitos do senso comum ou dos conceitos da religião formal. Porque a religião formal, quase todas elas trabalham com a ideia do pecado, trabalham com a ideia da salvação após a morte. E o espiritismo, ele vem demonstrar que esses valores não existem. Trabalham com a ideia do anjo, do demônio. O espiritismo diz que não existe nem anjo nem demônio. Se não existe nem anjo nem demônio, ué, mas não tem espírito obsessor? Se você não estudar, você vai substituir a palavra só. Você troca demônio por obsessor. E se você antes tinha medo de demônio, agora você tem medo de obsessor. Se você confunde o espiritismo, a proposta espírita, com religião formal, você antes ia na missa, agora você vem na palestra espírita. Se antes você tomava a hóstia, agora você toma a passa. Você tinha antes medo de demônio, agora você tem medo de obsessor. Você não queria ir para o inferno, agora você não quer ir para o umbral. Você queria ir para o céu, agora você quer ir para o nosso lar. Então você não muda os conceitos. Você continua vivendo com a opressão que a religião formal traz. Porque a religião, no sentido de instituição formal, ela é um instrumento de opressão. Por quê? Imagina-se que você deve, na religião, obediência. Porque você tem medo do que você encontra depois da morte. O que é que se diz do religioso? O religioso é o temente a Deus. O que quer dizer temente? É aquele que tem medo de Deus. O espírita tem medo de Deus? Não. Se é amor, como é que vai ter medo? Então veja, se o espiritismo não é uma religião, ele não tem templo. Ele tem sacerdote? Não. Se ele não tem sacerdote, tem alguma diferença entre fiel e sacerdote? Tem isso nas religiões? O fiel e o sacerdote? Tem isso nas religiões? E no espiritismo tem? Não. Então como é que pode ter diferença de função no espiritismo? Quem vem fazer palestra aqui precisa estudar? E quem vem assistir palestra precisa estudar? Deveriam todos estudar. Não existe espírita que não estude. Tem diferença daqueles que iam na casa de caminho de Pedro, instituída para dar continuidade à proposta de Jesus. Tinha diferença entre Pedro e aquele que entrava pela porta? Todos eram o quê? Cristãos, que se consideravam como irmãos. Tinha alguma outra designação diferente? Não. Pedro era mais importante que o outro? Ou ele faria ali o que fosse necessário? Se chegasse alguém com feridas, Pedro, não, eu sou aqui o que dá a palavra de Jesus. Vem outro limpar ou ele limpava? Tá. E na discussão dos estudos do Evangelho, quem tinha direito da palavra? Todos tinham direito. Quem tinha o direito de receber os espíritos nas comunicações mediúnicas? Hein? Todos que fossem médiuns, independente de qualquer coisa. Quem entra na casa espírita é o quê? Frequentador? Assistido? Trabalhador? É espírita e ponto final. E o espírita, ele tem a dedicação de servir e de estudar a doutrina e auxiliar aquele que estiver ao seu alcance. Então eu faço uma pergunta aqui: o que é que devemos fazer, segundo o Espiritismo, para a nossa salvação? Hein? Caridade? Basta caridade? Você reformar. O que é fazer o bem? Não desejar mal aos
Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Será? Que mais? O que vocês acham que é fazer o bem? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que é fazer o bem segundo o Espiritismo? Servir. Como é que você sabe o que é fazer o bem segundo o Espiritismo? A gente tem que buscar no livro, gente. Nós temos que pegar os livros espíritas e estudar o que os espíritos falam. Não tem como você dizer o que é que o Espiritismo fala sobre algo se você não estudar o que é que os espíritos ensinam. Esse que é o sentido do estudo, do transformar o Espiritismo num objeto de estudo, para que você possa transformá-lo numa compreensão. O Espiritismo não é uma religião, o Espiritismo é uma compreensão. O quanto você está investindo para você ter uma compreensão do ensino dos Espíritos? É essa pergunta que você tem que fazer. Então, lembra o que eu falei quando eu cheguei aqui? Que diferença faz na sua vida você estar sentado aqui? Você já responderia diferente, não responderia? De quando eu perguntei? Mas, talvez você, quando chegou aqui e eu fiz essa pergunta, você deve ter pensado assim: eu vim aqui para receber alguma coisa. Mas o espírita que entra na casa espírita, ele não vem para receber, ele vem para fazer. O que é que você veio fazer aqui? Não é o que você veio receber aqui. O que é que você veio fazer? Eu acho que eu vim aqui aprender com o senhor. Isso é fazer uma coisa. Eu sou tão espírita quanto eu. Então eu também tenho o dever de estudar e me ensinar da próxima vez. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Salve egoísta. É, boa resposta. Você tem lido de vez em quando, né? Quem sabe na próxima encarnação você não precisa ser dirigente espírita, né? Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Olha que interessante. Fazer o bem para o homem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível. Então não é para ser tão útil quanto foi Jesus, porque não é possível a nós isso. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. É possível ser útil sozinho? Não. Você consegue ser espírita sendo professora? Na medida em que você for útil. Você consegue ser espírita sendo psicóloga? Na medida em que você for útil. E o ser útil não é tão simples como a gente está imaginando. Porque o ser útil é oferecer algo mais para qualquer um, né, que venha pedir o seu concurso. O quanto você transforma o outro, o quanto na medida você está tentando se transformar. Não tente ser uma pessoa boa para fazer o bem. Você vai ser uma pessoa boa se você tentar fazer o bem. E é o que é fazer o bem? Fazer o bem é ser útil. Fazer o bem não é deixar de fazer coisa errada. Fazer o bem é ser útil. Agora me diga, que recurso cada um de nós aqui tem para ser útil? Ah, mas eu gosto de cozinhar. Dá para ser útil cozinhando? Dá. Você gosta de arte? Dá para ser útil com arte? Dá. Você gosta de contabilidade? Dá para ser útil fazendo contabilidade? Dá. Dá para ser útil. Cada um aqui dentro tem algo para ser útil. Ah, mas eu não posso ser útil porque eu estou em depressão. Dá para ser útil estando com depressão? Dá. E o que é? Trabalhando. Buscar o médico. É ser útil para o médico, para dar trabalho para ele. É um bom começo. Nossa, o que mais que dá para ser útil com depressão?
O que vocês acham? Vocês imaginam a oportunidade fantástica que uma depressão pode ser para quem quer ser útil? Se você superá-la, você não vai imaginar a utilidade que você vai ter para outras pessoas que estejam com depressão. Quem tem síndrome do pânico pode ser útil? Pode. Faça todo o esforço que você tiver para superar. E quando você superar, não vai ter quem conheça melhor a síndrome do pânico do que você. Você vai saber mais do que uma junta de médicos. Porque o médico viu falar pelos livros. E se você sentiu, viveu e superou, você sabe o que dizer para quem teve. Qualquer uma das dificuldades que nós estamos enfrentando são extremamente úteis. Sabe por quê? Não existe nesse mundo castigo. Não existe castigo nesse mundo. A dinâmica da lei de Deus não funciona com castigo. A dinâmica da lei de Deus funciona com livre escolha, consequências e oportunidades. Infinitas oportunidades. É possível aprender sem errar? Não. É possível aprender sem errar? Não. Por quê? Estou aprendendo aqui com vocês. Não é possível você tentar sem errar. Pega as experiências pessoais de todo mundo aqui. Quem já treinou, já desenvolveu alguma habilidade? Uma habilidade. Qualquer uma. Esportiva, artística. Né? Qual foi a sua? Tá vendo? Não falei que ia falar, você foi responder primeiro. Consegui, tá vendo? Isso. Você errou no começo? Muito. Então. Vai ser um lugar comum aqui. Né? Principalmente arte, né? Quem aqui já trabalhou com outras coisas ligadas à arte? O que você já fez? Você já fez muita arte quando menino, né? Você também, né? Qualquer habilidade que a gente precise desenvolver, nós vamos vivenciar o erro. Se você considerar o erro um problema, você vira um perfeccionista e não se desenvolve mais. Para. Agora, quando você reconhece o que é um erro, você consegue evitá-lo, não consegue? Aí, se você sabe o que é o erro e não o evita, aí é que está o problema. Aí você vai ter uma dor de consciência muito grande. Então veja, o mal não é cometer erros. O mal é insistir no erro que você já compreendeu. E ainda tem mais. Não é só pelo ato de você insistir no erro. É porque quando você não insiste no erro que você já aprendeu, você não aprende coisas novas. Então não está nem no ato da transgressão. Está na perda de tempo. E nas consequências do erro seguida, que gera estagnação e doença. Os erros que nós cometemos no passado são a causa do nosso sofrimento presente? O que vocês acham? Mais um silêncio enorme. Por que esse silêncio? Alguns estão pensando assim: até então eu achava que era, mas como ele já falou que é não um monte de coisa que eu achava, ele já vai dizer que essa aí também é não. Então eu já estou prevenido aqui e já estou me preparando. É isso mais ou menos que vocês pensaram? Pode ser. Ah, a sua resposta é aquela resposta que serve para qualquer coisa, né? Se alguém apresenta um quadro para você e te pergunta para você: você achou bonito ou feio esse quadro? Aí você fala: e agora? E se a pessoa achou feio e quer que eu fale que é feio também? E se a pessoa achou bonito, que foi ela que fez e quer que eu fale que é bonito também? E aí você fala o quê? Aí você fala assim: olha de perto, olha de longe, põe a mão no queixo e fala: interessante. Você
absolutamente nada, né? Agora, quando alguém faz uma pergunta difícil, o que você faz? Pode ser. Porque pode ser que sim, pode ser que não, né? Diga. 1013 do Livro dos Espíritos. Pronto, agora já veio com o catecismo. Dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, em que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Agora, o que significa expiar as vossas faltas? Uma nova oportunidade. Não, é sofrer aquilo que eu fiz no passado. Não, aí não é isso que está escrito. Não é o que está escrito. Está escrito assim, é que nós vamos sofrer o que fizemos no passado? Está escrito essa frase? Não, eu entendi assim. Então, aí como é que a gente faz para conseguir interpretar o que está escrito naquela frase? Nós temos que ler o resto da codificação e ver o que é que se fala em outros livros. Então a codificação precisa ser lida, mesmo porque, se eu perguntar aqui para vocês, a alma do animal, primeira coisa, eu vou responder a pergunta aquela pergunta anterior, tá? Aí já vai para outro assunto e vai esquecer daquele, não. A pergunta é assim: a alma do animal vai se tornar uma alma humana? Então, pergunto de novo, como é que você pode saber a resposta? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que não? Então, o espiritismo se faz com o que eu acho, o que eu não acho? Eu quero saber, eu vou perguntar para o palestrante. O palestrante sabe a resposta? Quem que sabe a resposta? Então, o livro ele foi escrito com as informações de quem? Dos espíritos. Então, os espíritos sabem agora. Eles falaram para Kardec, eles escreveram por meio de André Luiz, de Chico Xavier. Então, as informações a respeito dos ensinamentos dos espíritos são informações do que os espíritos estudam no mundo espiritual. Quando você chegar no mundo espiritual, é nuvenzinha que você vai encontrar lá? Lá não é um mundo como aqui? Você não tem corpo, você não anda? Então lá tem natureza, gente. E tem leis da natureza. Então os espíritos que são sábios no mundo espiritual, eles o são porque estudaram no mundo espiritual. E não estudaram nos livros, estudaram na natureza. Lá no mundo espiritual se faz ciência como se faz ciência aqui nesse mundo. Concordam com isso? Compreendem isso? Então, quando a gente se comunica com os espíritos, nós temos que saber com que espírito está se falando. Porque existem sábios espíritos e espíritos ignorantes. Então, da mesma forma que aqui, se a gente pergunta para as pessoas, elas vão dizer o que sabem. Quando você conversa com os espíritos, eles vão dizer o que sabem. Então tem que haver uma técnica para se conversar com os espíritos, para que você consiga conquistar informações adequadas. Uma delas é o quê? A hegemonia do grupo. O quanto o grupo está afinado com os ideais da proposta cristã. Isso tem que sublimar as opiniões pessoais, porque imperfeitos somos todos. Se você se reúne num grupo, você tem que sublimar suas opiniões pessoais, porque elas podem estar certas e elas podem estar erradas. E não é você o juiz do quanto para você o que é verdade em si. Considerar que aquilo que você conhece é a verdade é prepotência. Como é que você pode saber se o que você conhece é verdade ou não? Estudando em grupo, porque senão você não foge do círculo da sua própria visão. E já digo, estando aqui na Terra e não sendo Jesus, você vai estar certo em alguma coisa e errado em outras. Senão você não estava aqui nesse planeta. Isso eu falo para um grupo espírita, para uma família, né, para um grupo de estudos do que quer que seja, para uma escola, para qualquer coisa que você queira fazer neste planeta. A tolerância é a palavra que nos serve nesse momento que estamos vivendo. Porque se nesse mundo aqui já tem muita gente querendo fazer coisa errada, imagine se aqueles que estão querendo fazer coisa boa não se entenderem. Né? Se aqueles que querem fazer o mal têm liberdade total, os poucos que quiserem fazer o bem, se não tiverem tolerância e disciplina, a gente não vai conseguir aderir à proposta de Jesus. E ele vai ter que mudar com os mais simples, que são menos prepotentes, que trabalham e trabalham. Porque aqueles que sabem, às vezes esquecem de trabalhar.
Os animais, se você for ler no livro dos Espíritos, Kardec vai estar dizendo assim, tem duas hipóteses. Ou eles são seres destinados à vida animal, diferente dos espíritos destinados à vida humana, ou eles seriam uma continuidade. E não temos informações suficientes para chegar a uma conclusão. Então acabou o assunto? É isso então? Por que não? Oi? Todas as perguntas do livro dos Espíritos foram mais ou menos para assuntos daquela época. Essa é uma hipótese, é o tempo que vai responder. Só que o interessante é o seguinte: com o passar dos anos e o aprofundamento da pesquisa e novos diálogos com os espíritos, quando chegou da publicação da Gênese, Kardec já tinha uma resposta mais aprofundada. E lá ele já anunciou: os animais, o destino da alma dos animais está na vivência das almas humanas. Acontece que a resposta definitiva ele só foi dar na Revista Espírita, que é um texto quase nunca lido. E lá ele diz, agora eu não consigo precisar a data, se é 64 ou 67, depois eu posso até passar para vocês. Lá ele vai dizer assim: hoje já se pode afirmar que é um conceito espírita. A alma do animal evolui para a vivência da alma humana. Então basta pegar um trecho e a gente afirmar a partir daquilo? Não, porque o espiritismo não é teológico. O espiritismo é científico. Então ele é um aprofundar do conhecimento. Por exemplo, na época de Kardec, ele dizia que a vida no nosso organismo dependia da vida dos órgãos. Por que ele falou isso? Porque na época ainda não se conhecia a célula como unidade da vida. Imaginava-se que a vida estava relacionada ao movimento do órgão, como se o órgão tivesse um movimento próprio. Agora, quando nós vamos ver os livros de André Luiz, ele escreveu numa época onde os homens já conheciam a célula. E aí ele usa esse conceito. Ele vai dizer: o corpo humano é feito da união das almas, que cada uma delas cuida de uma célula. E você é um espírito ligado a essas células. Isso é a vida humana. Esse conceito não poderia ter sido desenvolvido pelos espíritos na época de Kardec, porque a ciência não conhecia o suficiente para eles poderem dar esse ensinamento. Não é interessante isso? Então não basta só ler a codificação. Nós vamos ainda ter que ler com critério para conquistar as informações adequadas. O que é que os espíritos falam sobre sofrimento? Vejam só que interessante. E a fonte adequada vai ser o livro Céu e o Inferno. Lá ele vai dizer o seguinte: o sofrimento é inerente à imperfeição e dura o quanto dura a outra. O quanto dura o sofrimento? O quanto dura a imperfeição. Então, quem está sofrendo hoje? Está sofrendo em consequência do quê? A imperfeição é passada ou é presente? Presente. Então quem sofre em função da imperfeição atual. Mas ela foi trazida no passado. Você tinha imperfeição no passado e continua para hoje. Então você sofre hoje, não em função do que você fez no passado, mas em função da imperfeição presente. Então, e se você superou a imperfeição, você sofre? Eu não cheguei lá ainda. Veja, você compreender a moral não é o bom espírito que a compreende. Vamos pegar esse exemplo pequeno que você me deu aqui. Eu não cheguei lá ainda. É um equívoco pensar assim. Nós precisamos de moral, justamente, a gente tem que entender as leis, entender os conceitos, justamente porque não somos bons espíritos. Você vai se moldar por a proposta. Ninguém aqui está destinado a ser bom espírito. Você tem que aprender a agir como age um bom espírito, aprender a fazer escolhas como eles fazem, e já agir agora pela razão. Depois que isso se tornar um hábito, você nem vai perceber, mas lá vai ser um bom espírito. Perceberam como que a gente deve fazer com a razão? A gente não faz isso com a inteligência. A gente estuda e coloca em prática para virar um bom profissional.
Você não espera ser um bom profissional para começar a atuar mesmo, porque não poderia ser nunca. Só o dia que eu for um bom profissional eu começo a atuar. Dá para fazer isso? Não dá. Então é a mesma coisa com a moral. A moral nós temos que estudar e compreender ela muito bem agora. Porque depois que eu já estiver exercendo ela com prática e for um bom espírito, é porque eu já fiz o trabalho do entendimento. Mas o que eu quis dizer é que eu tenho muito que caminhar ainda. Então, mas o primeiro passo do caminho é a gente entender. E um dos entendimentos mais importantes é o seguinte: o que nós estamos tentando mudar agora, e que é o que os espíritos tentam fazer, é você refletir e olhar de forma diferente para o sofrimento. Veja. A doença é castigo? Não. A diabetes é uma doença? Ou é uma condição que predispõe à doença? Quem tem uma fragilidade do coração é doente? É doente se ele abusar dessa condição e transformar o que era uma fragilidade numa lesão, concordam? Quem tem diabetes e tiver um controle dos seus hábitos, ela se manifesta? Não. Percebe que tem uma diferença entre uma condição que você tem e a forma pela qual você lida com ela? Agora, se você tem diabetes e você abusa daquilo que vai fazer com que as imperfeições do seu organismo vão surgir em função desse abuso, você fica doente? Agora você está doente em função da diabetes ou do seu comportamento? Agora, traz sofrimento o que você vivencia em função das consequências da diabetes? Não traz sofrimento? Esse sofrimento é consequência da diabetes ou do seu comportamento? Porque um é consequência do outro. Vou dar um outro exemplo então. Perder um braço é um sofrimento? Depende de quem perder o braço. Existem pessoas sem braço que são completamente felizes, úteis e resolvem a sua vida? E tem gente com 2 braços sofrendo? Achando que é o último do mundo e que Deus não olha para ele? Não tem? Então perder o braço traz sofrimento? Se depende da pessoa, significa que não depende. Não é o sofrimento, não vem de você perder o braço. Você tem dor ao perder um braço. É diferente de você ter sofrimento. O sofrimento depende da forma pela qual você olha os fatos que você vivencia. Todo sofrimento depende da sua escolha? Ou nós temos um sofrimento que é social, coletivo? Não? Por exemplo, as crianças que passam fome, elas são culpadas de estar passando fome? Então, é uma questão social, não é? Então, mas quem está nesse mundo não está aqui para aprender? Então isso não é castigo, é oportunidade. Veja, não há uma conexão entre o sofrimento e o fato. O sofrimento é uma condição que depende de uma outra condição, que é a imperfeição. Então, você não sofre hoje em decorrência do que você fez no passado. Você vivencia as circunstâncias hoje como prova para que você supere a imperfeição que você vem arrastando desde o passado. Se você não supera a imperfeição diante das circunstâncias que a vida lhe apresenta como desafio, você na vida seguinte, se viver uma situação, por exemplo, quem tem apego às coisas, se ele tem uma vida que ele tem tudo à mão, ele percebe o apego que ele tem? Não, porque ele tem tudo à mão, não tem por que ele sofrer. E se na vida seguinte ele tiver tudo à mão, ele vai sofrer? Vai sofrer ou não vai? Não, em função do apego, porque ele tem tudo. E se ele tiver 10 vidas, tendo tudo à mão, ele vai sofrer? E se ele tiver 100 vidas, tendo tudo à mão, ele vai sofrer? Se ele tiver 1000 vidas, tendo tudo à mão, ele vai aprender alguma coisa? Porque ele não vai modificar nada. Então, o indivíduo que tem apego,
ele escolhe vivenciar uma situação em que ele enxerga o apego que ele tem. Porque só enxergando a imperfeição que você tem é que você muda. O que é fazer o bem? É ser útil. A sociedade hoje está pronta para essa visão? E o mundo espiritual? Está pronto para essa ideia? O mundo espiritual está pronto para a ideia de você ser útil? Mais um pouquinho. Hein? O que vocês acham? Eu acho que sim. O nosso planeta está num período de transformação. E o mundo está cheio de oportunidades, tanto nesse mundo quanto no outro. O que significa estar bem no mundo espiritual? Ó, fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível. O quanto é possível a nós sermos úteis? O quanto é possível a você ser útil? É o quanto você já investiu na capacidade de ser útil. Não é verdade? Quando você vai para o mundo espiritual, você leva os bens? Não. Você leva o nome? Não. Você leva os problemas? Não. Muitos deles não. Você deixa aqui. Você leva as imperfeições do corpo físico? Se você souber deixá-los aqui, também não. O que você leva? A capacidade de ser útil. Porque o que de bom você fez depende do quanto de você fez aumentou a sua habilidade de ser útil. Entendem o que significa então o óbolo da viúva no ensinamento de Jesus? O óbolo da viúva não tem nada a ver com você dar uma moeda ou não. Vocês conhecem a história do óbolo da viúva? De que Jesus falou, olha, aquela moedinha que aquela senhora colocou vale muito mais do que aqueles montão de dinheiro que aquele rico deu. Não é? Quando Jesus falou isso, ele não estava se referindo só ao ato de dar esmola ou de dar dinheiro. Vocês conseguem entender a profundidade desse ensinamento de Jesus? O que ele está dizendo? O quanto você está investindo para que esse mundo se torne melhor dos seus recursos. E os seus recursos não é só o dinheiro que você tem. Os seus recursos são o quê? A habilidade que você tem, a inteligência que você tem, o tempo que você tem, né? O seu interesse, a sua dedicação. Então não está relacionado a dinheiro. O quanto que você está investindo da sua vida para ser útil para você e para os outros, né? O que é ser alguém? O que é ser alguém? Ser alguém é olhar para a vida que você está levando, para quem você é, e investir para que isso mude, no sentido de você ser mais hoje do que foi ontem, ser mais amanhã do que foi hoje. O que é ser mais? O ser mais é compreender mais, saber mais, né? Conhecer-se mais e superar as suas imperfeições mais. E o que é superar a imperfeição? Eu acho que aí é o ponto fundamental. O que é superar a imperfeição? Como é que você pode superar a imperfeição? O que nesse mundo nós temos de recurso para superar a imperfeição? Tentar refazer de novo até E que oportunidade que você tem para refazer de novo as coisas? estudando. A oportunidade que nós temos para que a gente possa fazer diferente é cada dia que a gente acorda.
O benefício que Deus nos dá, estando neste mundo, é você fazer com que cada dia termine e o dia seguinte seja um dia novo. A cada dia novo que nasce é a oportunidade de você fazer diferente. O instrumento da transformação das nossas imperfeições são os hábitos. E os hábitos, eles podem ser modificados e outros hábitos podem ser criados. Tanto a imperfeição quanto as nossas qualidades são frutos dos hábitos. E nós temos nas nossas mãos um dia após o outro, né? Que aqui nesse mundo vale e no mundo espiritual continua valendo. Quando você chegar no mundo espiritual, o que você vai encontrar lá também vai ser um dia após o outro, né? E você vai ser uma pessoa diferente quando você escolher ser diferente. E o que você tem nas suas mãos e o que é necessário para você ser feliz está ao seu alcance. Porque o que você precisa para você ser feliz é o que está acontecendo hoje na sua vida. E o instrumento que você tem para isso é uma inversão. Não olhe para as coisas que acontecem na sua vida como sendo sofrimento e castigo. Olhe para as coisas que acontecem na sua vida como sendo oportunidades. Levanta de manhã e olha, eu tenho a oportunidade de fazer o quê? O que é que o mundo está me sinalizando? No que eu estou insistindo que eu tenho que fazer diferente? Se você fizer essa pergunta, né, com muita dedicação, pensar nela com bastante cuidado, eu tenho certeza que você vai encontrar as coisas que você precisa modificar, que vão abrir caminhos novos para o seu entendimento e para o seu futuro. Muito obrigado.